Olá, bom dia para você. Os números assustam. Cerca de 1/3 dos brasileiros com mais de 16 anos de idade nunca foi ao oftalmologista. E segundo a Organização Mundial de Saúde, existem em todo o mundo 65 milhões de pessoas com glaucoma. Como não apresenta sintomas, a pessoa só percebe que está com a doença quando começa a perder a visão. Mas se o diagnóstico for feito mais cedo, há a possibilidade de tratamento. O Pronto Atendimento de hoje vai falar sobre glaucoma e outros problemas oftalmológicos. O programa também está sendo transmitido pela Rádio Cultura Brasil, 1200 AM. Sintonize também pelo site culturabrasil.com.br. E você pode participar enviando suas perguntas pela nossa página no Facebook ou pelo portal de conteúdo da Cultura, o cemais.com.br/Pronto Atendimento. Para conversar com a gente sobre este tema, está aqui o doutor Vilmar Silvino. Bom dia, doutor. Obrigada por voltar. É um prazer recebê-lo novamente. Muito obrigado. Prazer é meu de estar com você e com seus telespectadores. Agradecemos muito. Olha, o glaucoma é uma doença ocular que não tem sintomas. Ela não provoca dores nos olhos, é silenciosa, progressiva e irreversível. E já atinge mais de 1 milhão de brasileiros. Foram 3 anos sem ir ao oftalmologista, o suficiente para a dona Berta perceber problemas na visão. Dificuldade para leitura de placas, de nome de ônibus. A aposentada foi diagnosticada com glaucoma, doença provocada pelo aumento da pressão intraocular que causa lesão no nervo óptico. Os médicos alertam. No Brasil, o número de pessoas com problemas de visão provocados pelo glaucoma pode triplicar nos próximos anos. A doença é silenciosa. Se não tratada, evolui para um quadro de perda de visão gradual até chegar a uma cegueira irreversível. Ao contrário da catarata, que é reversível com a cirurgia, no glaucoma, quando a vista é comprometida, é sinal de que a doença já está em estado avançado e não será possível recuperar a perda. Fundamental é descobrir a doença enquanto ela não causou nenhuma lesão ocular. O tratamento é à base de colírios e, em alguns casos, cirúrgicos. A população geral acima dos 40 anos tem uma incidência, uma probabilidade maior de desenvolver a doença. Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Glaucoma mostrou que 36% dos brasileiros acima dos 16 anos nunca foram ao oftalmologista. Dos que passaram pela consulta, 18% visitaram um especialista uma única vez. E 1/3 dos entrevistados com mais de 40 anos disseram desconhecer a doença. Mesmo trabalhando dentro de um hospital, a enfermeira Maria da Paixão não sabia o que era o glaucoma. Passou por vários médicos até ter o diagnóstico correto. Perdeu 70% da visão. Fez cirurgia e hoje vive com o que lhe restou da visão. Eu me preocupo com o que eu tenho, então eu cuido da que eu tenho. Então, de 6 em 6 meses, nós fazemos os exames, eu vou regularmente ao oftalmo, não perco nenhuma consulta. Maria e Berta passaram a ver a vida de outra forma e despertaram para um olhar mais atento à saúde dos olhos. A vista é um bem muito precioso e a gente precisa ter muito cuidado e prestar muita atenção. Doutor Vilmar, na sua opinião, o que explica tão pouca gente ir ao oftalmologista no Brasil? O Brasil. É? O Brasil. Desde a nossa descoberta, nós fomos sendo levados, e até hoje somos levados, com políticas e políticos que falam muito, fazem projetos mirabolantes e, no entanto, as coisas mais próximas do povo, as coisas que mais necessidade deveriam ser atendidas, não são. Então, constroem-se grandes hospitais, grandes elefantes brancos, e, na verdade, a população, aquela que precisa mesmo, acaba tendo que se socorrer sempre de quem? Sempre dos mesmos. Santa Casa, Hospital das Clínicas, Hospital São Paulo, hospitais universitários, que não conseguem aguentar esta demanda, por um lado. Por outro lado, a remuneração dos serviços médicos não acompanha a necessidade de investimento em tecnologia
para que essas coisas sejam feitas mais rápidas. Por exemplo, você tem hoje aparelhos que medem a pressão com um simples sopro de ar nos olhos, ao invés do método mais antigo, que era pinga anestésico, depois coloca aquela luzinha azul que nós vimos o doutor Cristiano encostando no olho do paciente para poder medir a pressão. Estas coisas custam dinheiro e mão de obra especializada. Então nós vimos recentemente, no Dia do Glaucoma, campanha sendo realizada lá no vão do MASP. Assim como eu falava com a produção agora há pouco, nós fazemos nos hospitais que têm oftalmologistas, nós fazemos campanhas de medida da pressão, e o que é super importante, aquelas imagens avermelhadas que nós vimos também lá na projeção, o fundo de olho. Talvez o fundo de olho é ainda mais importante que a medida da pressão ocular. Estas coisas custam dinheiro. E, na verdade, o que a gente vê nas manchetes do dia a dia é o estádio que ia custar 400 milhões vai custar 1 milhão. E esta coisa do atendimento ao pobre coitado que não tem convênio ou que tem convênio, mas cujo convênio também remunera o médico a R$30 uma consulta, Sim. acaba sendo atropelada esta consulta sem tempo suficiente. E por isso eu dou graças a Deus de haver programas como estes da cultura, com a inteligência da produção e da apresentadora, e com a política desta emissora, de nos propiciar a possibilidade de dizer para você, telespectador, procure o médico oftalmologista e, por outro lado, tenha certeza que ele mediu a sua pressão ocular e fez o seu exame de fundo de olho. Você é que tem que policiar estas coisas, porque, infelizmente, quem deveria não o faz. Desculpe. Ótimo, doutor, nós agradecemos muito. E sobre o glaucoma especificamente, quer dizer, esse exame que poderia ser feito, que deveria ser incentivado, ele poderia evitar essa doença que é silenciosa e que pode levar à perda da visão, a perda é isso? da visão, porque, então, é daquelas doenças sem vergonhas, como a diabetes, por exemplo, que também pode correr silenciosa. E o glaucoma, a mesma coisa, ele pode correr silencioso, como o doutor Cristiano disse. Quando você chegar a sentir alguma coisa, que é a perda da visão periférica, e como é que você vai sentir isso? Se a sua visão de frente está nítida, é que você começa a bater nas coisas, começa a andar em casa e tropeça numa coisa ou noutra, você fala, pô, que estranho, a minha visão lateral não está boa. E aí, quando você vai ao médico, ele constata que você, por outros motivos, além da pressão intraocular, você tem uma lesão no nervo óptico devida à atrofia das células periféricas do olho. E a conclusão, a sua visão vai virando um tubo e o drástico, se não houver nenhuma medida, esse tubo fecha. E você fica sem a visão, você fica cego, apaga a luz, vamos embora. A única maneira, então, de prevenir é fazendo o exame. É o exame mesmo, e é isto que eu insisto. Neste veículo que a gente tem possibilidade. Insista em ir no oftalmologista e saber se ele fez o exame de fundo de olho, geralmente é feito com uma luzinha que vai bem pertinho do olho para iluminar bem lá dentro, e se ele mediu a sua pressão ocular. Doutor, já temos perguntas aqui, a Hannah Cole, ela diz o seguinte, eu tenho hipermetropia e astigmatismo. Ela diz que é genético, não tem cura. Ela queria saber se há pesquisas na medicina que já possibilitam melhorar esse problema, pelo menos em partes. Ana, qual? Se você tem uma sala onde você pretende projetar uma imagem com um projetor, este projetor tem uma lente para focalizar a imagem direitinho com o tamanho da sala. O olho é a mesma coisa. Se você nasceu com um olho pequeno ou com um olho grande, você pode ter hipermetropia ou miopia. E, além disso, o astigmatismo, que é uma outra coisa que não vale a pena agora perder tempo. De qualquer forma, você já nasceu pronta, você nasceu assim. E provavelmente, por conta da genética e da hereditariedade, os seus futuros também serão assim. A menos que nós tenhamos um grande desenvolvimento da genética que nos permita mudar no cromossoma de pai e mãe esta alteração e tornar este olho um olho de visão normal. Não vejo que seja coisa para as nossas gerações.
Então, o que resta é corrigir a hipermetropia e o astigmatismo. Esta correção pode ser feita com óculos, lente de contato e modernamente com cirurgia. Quem poderá dizer a melhor forma é o seu médico oftalmologista. Olha só, a Andréa Romão, pelo Facebook, ela escreveu o seguinte, olha, eu tenho um amigo que nasceu com um olho apenas e tem glaucoma desde criança. Há uns 15 anos, ele teve descolamento de retina e fez uma cirurgia. Depois da cirurgia, não voltou a enxergar como antes. Sempre usou um grau altíssimo nos óculos. O que ele poderia fazer para melhorar a visão? O médico disse que ele precisaria de uma outra cirurgia. É dramática essa história, não? Eu não queria ser nem o médico, muito menos o paciente. E é difícil também de opinar nessa situação, né? Porque teríamos que saber quais são hoje as causas que esse olho único, por que causas esse olho único enxerga mal. Caso dificílimo, mas, veja, supõe-se que um caso grave como esse esteja na mão de alguém que até já fez uma cirurgia, que até já tentou corrigir. Desculpe, é o médico mesmo que tem que ver isso e dizer. Olha, a Mil Carvalho, pelo Facebook, escreve: a minha avó ficou cega em 1983. Antes, quando ela sentia a visão fraca, começando a ver apenas vultos, ela foi levada em vários oftalmologistas de Teresina, no Piauí, e não conseguiram fazer nada. Já são mais de 30 anos sem enxergar. A família aceitou. Haveria algum meio de, pelo menos, ela voltar a ver algumas imagens? Parece que os nossos telespectadores hoje resolveram nos assombrar, não? Assim, fundamental, se nós pudéssemos saber qual foi a causa de perda da visão da vovó do nosso telespectador. Veja, uma coisa é você perder a visão assim, ela vai ficando embaçada ou ela vai ficando turva por conta de um envelhecimento da lente que nós temos dentro do olho. Bom, esta é simples na teoria. Você tira a lente que está ruim e põe uma lente nova. Porém, como nós acabamos de falar do glaucoma, você pode ter uma degeneração do filme que está lá dentro desta máquina, da retina, do nervo óptico. Não tem substituição. Então, seria fundamental, primeiro, sabermos a causa para poder tentarmos a solução. De qualquer maneira, ainda que seja glaucoma ou ainda que essa cegueira fosse de nascença, o que existem hoje são pesquisas, especialmente no Japão, com dois tipos de saída. Um é a colocação de um chip no olho com ligação na via óptica que vai para o cérebro. Então, este chip já é capaz hoje de te dizer a luz está acesa ou apagada, ou passam sombras na minha frente iluminada. Bom, para nós seria um desastre se a nossa visão fosse só essa. Nós nem estaríamos nos vendo aí na televisão. Mas, para quem tinha a visão, feche os olhos, telespectador. Para quem tinha esta visão, de repente abrir os olhos e conseguir ver uma claridade ou ver algum movimento, eu acho que é mais ou menos chegar no céu. E as outras pesquisas que serão provavelmente para aqui 10, 15 anos, são com células-tronco e com tecidos de cultura de retina que seriam colocadas no lugar da retina velha. Ou seja, você pega uma máquina fotográfica antiga, que tem um filme velho, antigo, embolorado, tira, coloca um filme novo e aí a fotografia sai nítida. Mas eu acho que é coisa para ainda algumas décadas. Olha, o Jorge, ele pergunta o seguinte: quando nós devemos trocar os óculos? O doutor recomenda fazer exames com oftalmologistas conveniados às óticas ou seria melhor ir em clínicas de olhos? A questão de uns 3, 4 anos, eu acabei fazendo um trabalho para a Universidade Federal de São Paulo, como trabalho de conclusão de um curso, e me espantei quando eu descobri que toda a periferia de São Paulo é atendida por oculistas contratados por óticas, às vezes atrás de um muro falso, com um objetivo: dar uma receita de óculos para o camarada da ótica ganhar algum dinheiro. Isso me assustou, porque nós estamos na maior cidade do hemisfério sul. Então, é assim, é proibido, por lei, médico se associar à ótica e ótica se associar a médico.
Sabe aquela rede bacana do Bambambam aí que tem 10, 12 casas de ótica com médico? Este camarada está cometendo um crime antiético e civilmente também. O Código Civil prevê isto. Então, veja, não fuja, contraindique óticas que trabalhem com médicos ou médicos que trabalhem com óticas. Vá ao médico oftalmologista. Outra vez. Porque o governo paga mal o médico do SUS. Os convênios remuneram mal o prestador de serviço. Desculpe, alguns remuneram muito bem. Outros remuneram mediocremente. E aí o camarada fica ao Deus dará, acaba encontrando um estabelecimento comercial que tem um ganho de 200% ou 300% no produto que vende, capaz de financiar um médico para atender consultas para ele. E é por isso que essas coisas acontecem. Culpas de um e de outro. Mas a sua dica foi muito importante. Mesmo quando a gente precisar usar passar por uma consulta num oftalmo de um plano de saúde, por exemplo, numa consulta rápida, da gente pedir para ele fazer o que mesmo, doutor? Então, duas coisas fundamentais. Duas coisas fundamentais. Mediu a pressão do meu olho? Fez o exame de fundo de olho? O senhor não veio com uma luzinha aqui, doutor? Então, olha, muitas dúvidas hoje. Nós vamos conferir uma informação sobre o glaucoma para ver com o Dr. Vilmar Silvino se é verdade ou apenas um mito. Doutor, o glaucoma é de 6 a 8 vezes mais frequente em pessoas negras do que em brancos, devido à predisposição genética. Isso é verdade ou é um mito? O 8 para 1 eu não sou capaz de jurar para você. O que eu sou capaz de jurar para você é que todos os compêndios de oftalmologia dizem que os grupos de risco para glaucoma são as pessoas da raça negra ou asiática, as pessoas com mais de 40 anos, as pessoas com antecedentes familiares e as pessoas com pressão ocular elevada. Por que eu deixei isso aqui para o fim? Porque você pode ter o glaucoma sem a pressão ocular elevada. Por isso as duas perguntas para o oftalmologista. Não é só o senhor mediu a minha pressão, é se o senhor fez o fundo de olho também. Porque estas duas coisas associadas é que podem levantar a suspeita do glaucoma. A Viviana Coelho tem duas perguntas, hein? Ela diz que a filha dela, de 12 anos, usa óculos com graus, meio grau dos dois lados. Daí, ela diz, nós pedimos à professora para deixá-la sentada na frente. Ela insiste em colocá-la nas últimas carteiras. Ela pergunta, realmente não importa o lugar em que a pessoa se senta em uma classe, já que usa óculos, ou mesmo usando óculos, dependendo da distância, ainda força a visão? Ô, Viviane, não pega no pé da professora não, filhinha. Veja bem, se a sua filha tem um problema de acuidade visual, foi a um médico, e este médico receitou um óculos para ela, não vou discutir a história do meio grau. Eu raramente receito para jovens da idade da sua filha meio grau, mas de qualquer maneira, se o médico receitou, supõe-se que este grau seja o suficiente para uma visão de 100% ao infinito. Significa, sentada na frente, no meio ou no fundo da sala, ela deve estar enxergando normalmente. Ela poderá ter alguma dificuldade se ela senta lateralmente ao quadro negro ou à lousa, que hoje se usam aquelas mais brancas, e que a luz da janela incida em sentido contrário, e aí possa dar algum brilho e dificultar. Mas com relação à distância, frente da sala, meio e fim, com toda certeza, se ela está com a visão corrigida, isto não vai dificultar a visão dela. Talvez atenção para a atenção da jovem durante a aula, o que pode ser também um distúrbio de atenção e que merecesse atenção e não os olhos. Olha, a Viviana aproveita para fazer a pergunta sobre o marido dela, que passou por uma consulta no oftalmologista e foi informado que ele tem gordura nos olhos. Por isso, os olhos dele são muito sensíveis à luz solar. Ela examinou com um aparelho e o orientou a usar shampoo infantil para lavar os olhos uma vez por dia. Ela diz, eu achei estranho. Isso ajuda mesmo?
tudo que a Viviane está nos falando nos remete à possibilidade de que o marido tenha o que se chama de blefarite, ou seja, uma irritação da pele da pálpebra junto à implantação dos cílios, onde também se abrem glândulas de gordura que lubrificam a pálpebra para não arranhar o olho ao piscar. Algumas pessoas têm hipersensibilidade a esta produção de gordura, especialmente quando estão no sol. Então elas não só têm a fotofobia, o horror à luz do sol, como também esta luz do sol em excesso costuma produzir mais gordura. Esta gordura, à semelhança da gordura do cabelo, seca, forma caspinhas que ficam horríveis aí na base dos cílios, e o paciente vai ao médico mais por conta do feio da caspinha do que a aversão a esta luz do sol. O recomendado é shampoo ao final do banho. E por que o shampoo de crianças? Porque não arde nos olhos, para manter o olhinho limpo sem a caspinha. E uma coisa que eu costumo recomendar também é o chapeuzinho de pala, para que a luz não incida diretamente nas pálpebras, costuma melhorar muito. Ednei é de Santa Rita do Passa Quatro. Ele disse: minha mãe foi operar da visão e o anestesista furou a retina. É possível que ela volte a enxergar? TV Cultura, para. Nossa São Senhora. Perguntas que... Hoje temos aí difíceis, né? Mas é isso, horrores, o programa é ao vivo, mas estão chegando. É uma coisa bem possível mesmo, porque veja, até tempos atrás, a técnica cirúrgica que se usava para cirurgia de catarata, em alguns lugares do mundo, dependendo da tecnologia possível, ainda se faz uma injeção que entra aqui pelo vermelhinho do olho, e a habilidade do cirurgião consiste exatamente em passar entre o olho e a cavidade onde o olho está inserido. Esta agulha entra para injetar o anestésico lá atrás, perto do nervo, para que o olho fique anestesiado durante o tempo de 1 hora, 1 hora e pouco, que é o que esta cirurgia demorava no passado. Um olho com uma forma ou uma posição diferente do normal pode ter levado, na hora da anestesia, à perfuração desse olho. Se houve infecção, se houve perda de substância, se houve alteração de retina, claro que são consequências graves, mas que têm algum tipo de solução. Dependeria de sabermos, outra vez, de podermos examinar o caso. Hoje, a cirurgia de catarata se faz nos centros mais avançados com uma simples pasta anestésica, que anestesia o olho o suficiente para que você faça 2 furinhos milimétricos e mais um cortezinho de menos de meio centímetro em 3 planos diferentes. Hoje você não faz mais anestesia com agulha, você não dá mais ponto na hora da cirurgia e você não tem mais aquele famigerado tampão no pós-operatório. Nos centros mais modernos você consegue fazer assim. Muito bem, nós já voltamos então com outras perguntas e respostas sobre glaucoma e outros problemas oculares. A nossa aula com o Dr. Vilmar Silvino continua daqui a pouquinho. Até já. Nós estamos de volta com o Pronto Atendimento. O tema de hoje é glaucoma e quem está tirando suas dúvidas é o Dr. Vilmar Silvino. O Dr. Vilmar Silvino comentou há pouco da importância de se fazer o exame, porque o glaucoma é uma doença silenciosa e só através do exame é possível identificar essa doença. Então, no último domingo foi comemorado o Dia Nacional de Combate ao Glaucoma. E para celebrar a data, a Beneficência Portuguesa de São Paulo realiza amanhã um mutirão de exames gratuitos no Hospital Santo Antônio, que fica na Penha. Nesse dia, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, as pessoas poderão se consultar com oftalmologistas e fazer avaliações de risco, além de receber orientações sobre o controle da doença. Uma informação importante. Doutor, várias perguntas aqui, olha. A Olinda tem 63 anos
e diz que foi diagnosticada com descolamento do vítreo. O doutor pode aconselhar alguma coisa? O que é isso, doutor? O olho é preenchido por dentro, para manter a tonicidade do olho, nós temos uma geleia que é o humor vítreo e que fica acolado à parede interna do olho. É razoavelmente comum que esse vítreo possa se deslocar desse contato com a parede. É como se você tivesse um papel de parede e nesse papel de parede formasse uma bolinha. Só teremos que intervir nesse olho se este descolamento de vítreo possa nos indicar algum prosseguimento mais grave, alguma evolução mais grave, como um descolamento da retina, que é a parede do olho. Fora disso, você vai ver quando muito aí uns mosquitinhos ou qualquer coisa assim e não tem que fazer nada. A Dulce diz que foi diagnosticada com escavação ocular. O que significa isso? Então, o nervo óptico, que nós falávamos aí na questão do glaucoma, a característica do glaucoma no nervo óptico é a formação de uma área esbranquiçada no centro do nervo óptico, por conta, então, da pressão e da atrofia das fibras que vão da retina para o cérebro através do nervo óptico. Então, a escavação significa perda de fibras nervosas. Esta é uma das indicações de tratamento para o glaucoma. Quando nós encontramos ou pressão alta ou escavação da papila do nervo óptico, nós mandamos para um exame chamado campo visual, feito numa cúpula branca, que vai nos dizer: aquela escavação é de nascença? É um defeito de nascença? É um defeito da implantação do nervo óptico, uma angulação que está dando esta imagem, ou está havendo mesmo atrofia da visão periférica? Isto é decidido pelo exame chamado campo visual. Doutor Vilmar Silvino, o programa voou hoje. Voou. Só para encerrar, vamos repetir para o telespectador e para o ouvinte da rádio que é importante o exame? E aproveite e parabéns à Beneficência pela campanha. Outros hospitais também fazem esse tipo de campanha. Não vale mais nada o programa, só isto. Vá ao médico oftalmologista e, estando com ele, pergunte: doutor, o senhor mediu a pressão do meu olho? Como é que ela é? Segundo, o senhor um desses exames era o exame de fundo de olho? Como é que está a papila do nervo óptico? Olha, o médico vai tomar um susto. Como é que está a papila do nervo óptico no exame de fundo de olho? Enfim, fez exame de fundo de olho? Fez exame da pressão? Você vai dar uma contribuição enorme para a diminuição dos casos de glaucoma no Brasil. Muito obrigado. Muito obrigada, viu, doutor? Obrigado a vocês. Bom dia, um grande viu? abraço à direção da emissora. Obrigada mesmo. O Pronto Atendimento de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta às 8 em ponto. Nós vamos falar sobre os direitos dos empregados domésticos. Nosso tema será direito trabalhista e também previdenciário. Bom dia, até amanhã.